nós falamos em intolerância religiosa, é justamente quando nós não aceitamos a religião do outro, quando se refere à intolerância religiosa, tá? Aceitar ou não a religião do outro é algo que nós não temos que brigar por isso. Hoje, né, nós temos o quê? O livre-arbítrio. Eu escolho a minha religião e cada um de vocês escolhem a sua, né? Se nós formos fazer uma pesquisa dentro da nossa sala de aula, nós vamos ver que nós temos várias religiões. Qual é a minha obrigação e qual é a sua obrigação? É simples, é fato. Cada um tem que amar ao próximo, como nos foi, né, ensinado pelo Criador, e respeitar, independente de qual seja a minha ou a sua religião. O respeito, ele é primordial, ele é a base de uma sociedade civilizada. Então, tia Liliane, como que fica a resposta? Então, vamos lá. Por que devemos combater o fundamentalismo? O que ele disse lá na questão número 1 do fundamentalismo? Ele disse que só uma religião era boa e as outras tinham que sair do calendário, não podia existir. E a intolerância religiosa, que eu acabei de explicar, né? É onde nós temos que respeitar a todos, não devemos ser intolerantes. Então, o que nós vamos colocar aí? É justamente isso, você vai explicar que nós, porque as religiões têm essa essência de amor ao próximo, de convivência humana, né? E o fundamentalismo é contraditório disso. O fundamentalismo ele diz justamente que as práticas fundamentais colocam as pessoas em perigo e abre espaço para a violência. Então, nós vamos acabar, né, envoltos em conflitos que não eram para existir, tá bom? Vamos lá, letra C. A letra C. Escreva uma frase que possa ser copiada em um cartaz, propondo a coexistência pacífica entre as religiões politeístas e monoteístas. Pessoal, olha só. Nós temos que analisar o que é politeísmo e o que é monoteísmo, né? E a partir daí nós temos que fazer uma frase. Pode fazer num Chamex, ou se vocês não quiserem fazer no Chamex, faça no caderno mesmo de história, faça um quadrado bem organizado e faz como se fosse um cartaz, né? Ou na folha virada assim, ó, tá? E vocês realizam a frase, sei lá, Deus é amor, Deus não é dor, né? Respeite o seu Deus e os dos outros também. Sejam criativos, tá bom? Nós vamos ver no tópico seguinte que as cidades elas vão ter várias formas de viver. Por quê? Porque nós já vemos, gente, que a sociedade passou por transformações, a sociedade mudou. O homem se tornou culto, o homem modernizou, o homem escolheu sua religião, ou as religiões, dependendo de qual segmento ele seja, né, de qual região. E esses homens são os mesmos homens que fundaram as cidades, né? Lá no parágrafo 2º da página 194, nós temos: os humanos puderam se tornar sedentários, por isso desenvolveram técnicas de cultivo e criação de animais que garantiram que o alimento em um mesmo lugar. Eles deixaram de ser nômades, né? Eles deixaram de ficar se mudando quando a alimentação acabava. No passado não foi diferente. Quanto maior a comunidade, maior a necessidade de água. E assim as aldeias, as primeiras cidades se desenvolveram próximos aos rios. Gente, aqui nós vamos ter o quê? Uma análise bem rápida e prática. A população ela só vai habitar regiões de solos férteis, que tem água,
né? E que possa propiciar a moradia a todos. Nós temos aqui um mapa onde ele mostra, né, o abastecimento dos rios ao longo do ano. Quando não choviam, eles faziam o quê? Eles buscavam várias práticas, né? Eles tentavam tirar de um local para o outro a sua sobrevivência. Vamos observar aí no mapa da página 194 as principais cidades, né? As suas localizações, né? E os principais rios que tinha naquela época. Olha só, observem aí, vejam cada um deles, tá bom? E nós temos aqui na página mais adiante, nós temos as práticas, o que eles praticavam, né? As irrigações, ó, criação de gado. Isso aqui prova o quê? Que eles só vão estar presentes, né, nas áreas onde existem o quê? Solo fértil, água e propício para as moradias. Os homens, pouco a pouco, eles vão se modernizando ainda mais, né? Graças às suas curiosidades, a sua busca, o seu inovar, às vezes até sem querer, né? Eles buscam e eles acreditam em dias melhores. Nós temos aqui uma curiosidade na página 195, que é justamente a invenção da roda, né? O processo de especialização permitiu o aprimoramento contínuo, né, dos artefatos e criação de novas ferramentas, dentre elas a roda, que facilitou e acelerou o transporte de cargas, né, que vai substituir o quê? A força humana, né? Os homens trabalhavam muito com os braços para arar a terra, carregar mantimentos, carregar madeira e assim sucessivamente. A roda vai ajudar, vai maneirar um pouco esse trabalho. Por quê? Porque eles vão adaptar, né, os seus utensílios com as rodas. Os estudos dos arqueólogos e historiadores apontam que a roda foi inventada na cidade da Mesopotâmia, no leste da Europa, há mais de 5.000 anos. Olha só o quanto a roda, né, ela é velhinha, né? Há muito tempo que ela já foi criada. E outras atividades que eles desenvolveram foram as técnicas de combate. Eles também eram bons guerreiros. Eles se tornavam soldados, defendiam seus grupos e eles já começam a se proteger. Veja que a moradia, a alimentação, a irrigação, a religião e agora a sua defesa, né? O seu cuidar. Então, os soldados, eles estavam ali para defender seu povo também. Novas formas de poder e força de convencimento. Então, olha só, nós vimos que as pessoas, elas precisam de líderes. As pessoas precisam de alguém que possa mostrar, né, ao longo do tempo, que a sociedade, ela precisa ser o quê? Organizada. Com isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma sociedade cada vez mais complexa, né? À medida que vai modernizando, à medida que vai se tornando tudo mais ágil, mais prático, nós vamos ter também, né, algumas complexidades, que é natural da evolução do processo do ser humano, né? Me acompanhe aí na página 197. Mas primeiro eu quero que vocês observem essa imagem, né, na apostila de vocês. Olha só, estudiosos temiam que a cidade de Satal, Uyuk, na atual Turquia, surgida há mais de 8.000 anos, tenha abrigado até 7.000 pessoas em Uruk, atual Iraque, região entre os rios Tigres e Eufrates, que significa as cidades entre rios, né? Viveram 50.000 pessoas há cerca de 5.000 anos. Então, olha só, nós vamos ter aqui um modelo de
organização, de adaptação. Então, veja bem, essa cidade, né, foi uma das primeiras cidades que nós temos os registros, né? Foi um dos achados bem importantes, né? É uma fonte histórica imagética bacana, se nós formos analisar e identificá-la, não é isso? Então, olha só, a vida em sociedade, ela vai, né, fazer o uso do espaço, ela vai trazer transformações, aquisição de conhecimento, ela vai tornar, né, a sociedade mais ágil, mais organizada e também, né, nós não podemos esquecer das suas peculiaridades. Os grupos, eles vão começar a se organizar e deve haver uma obediência, né? Então, nós vamos ter aí um líder. Antes, esse líder ele tem que ser respeitado e temido. Não adianta ser líder por líder. É como se eles tivessem uma pessoa, né, que dissesse assim: vocês vão fazer X e Y e nada mais. Eu dito as regras e vocês obedecem. Aí, olha só, nós temos uma imagem bem interessante. Essa imagem, ela representa o estandarte de Ur, que é uma placa de madeira feita há 5.000 anos, e ela vai, né, justamente mostrar o exército da Suméria. Quem é a pessoa, a figura que está em destaque bem aí no meio? É o rei. E esse rei é a pessoa da qual, né, eu disse anteriormente, que é o quê? Quem é essa pessoa? O líder. Então, a população, ela tinha que obedecer às ordens dos seus líderes e dos seus governantes. Tinha que trabalhar, pagar impostos, servir ao seu rei e assim sucessivamente. Tinha que viver em sociedade, né? A sociedade, ela vai ficar mais atualizada. Veja que o tempo vai passando e outras coisas vão surgindo. Nós vamos ter o surgimento da escrita, né? O surgimento da escrita, ele vai cair como uma luva para a evolução da humanidade, né? O que vai definir a pré-história da história é o quê? Justamente a escrita. Então, veja aí que já houve uma evolução, né, de eras. E a escrita, ela era muito usada para registrar números, alimentos, produtos, igual nós usamos hoje. Só que, como eles ainda estavam, né, criando, tentando se adaptar, usando, né, a escrita de uma forma de inclusão, de novidade, de tecnologia, né? Então, essas anotações, as pinturas rupestres, alguns datados em pedras, isso são fontes muito importantes para os trabalhos dos historiadores, dos arqueólogos, tá? A sociedade, ela devia obediência a quem? A seus governantes, né? Não podia desobedecer, tinha que fazer tudo que era plausível dentro do seu da sua classe social, do seu fazer ali, né? Da sua sociedade, digamos assim. O domínio das sociedades de terras, né, faziam com que as pessoas trabalhassem, né, que a população se organizasse. Havia diferenças nas classes sociais? Havia, né? Queria eu dizer que não,
mas havia sim, sempre houve as desigualdades sociais, é igual eu sempre falo para vocês em sala de aula, que infelizmente, né, sempre houve essa desigualdade social. É justo, tia Leiliane? Eu lembro que vocês me perguntaram, tia Leiliane, mas é justo? Não, não é justo. A meu ver, não é justo. Porque muitos trabalham, poucos são reconhecidos e muitos não têm porque não trabalham. Então, e os grupos, eles têm que se organizar, né, dentro de uma sociedade e para tentar trabalhar dignamente, conquistar o seu pão diário, certo? Os grupos sem propriedades eram os agricultores, criadores de animais e entre outros. Esses não tinham o menor prestígio social, é o que eu tô falando para vocês, é a desigualdade de classes. Então, quem tinha mais? Era sempre os nobres, as pessoas aquisitoras de poder, né? Naquela época, era o dinheiro? Não, era quem eram proprietários de terra. Quanto mais terra tivesse, né, mais rico era. E quando havia as guerras, né? Nós temos relatos de inimigos capturados e trazidos vivos para as cidades vencedoras e eles eram tratados como escravos. Havia os combates, digamos que o campo A e B confrontaram, o campo A perdeu e o campo B foi vencedor. Então, as pessoas que ficaram ali vivas, elas foram levadas como escravos para trabalhar lá no campo vencedor. Isso vai fazer com que a sociedade imponha as suas ordens e suas leis. Na imagem acima, nós vamos ter o quê? Uma prática de recebimento de tributos, de impostos. Então, na antiguidade, muitas aldeias se tornaram grandes cidades, né? Elas começaram como aldeia, foram se organizando, passaram a viver em sociedade e começaram a aglomeração de pessoas e, de repente, virou uma cidade. Lembrando que eles vão povoar regiões que têm solos férteis, favorável a plantações, a moradia e assim sucessivamente. A civilização, né, ela vai ter em seu sentido original, né, uma forma de viver. O que nós podemos dizer? Olha só, é importante recuperar o sentido original da palavra civilização ou de civilizar, como um conjunto de aspectos peculiares a uma forma de viver, né? Como? Intelectualmente, né? Artístico, moral, material, de uma região, de um país, de uma sociedade e assim sucessivamente. Então, a palavra, ela não é para classificar, e sim para dizer, né, que é um conjunto de ações e práticas de toda uma sociedade, tá? Independente uma da outra. Vamos realizar a atividade 2? Vamos lá, página 201. Observe a imagem a seguir, encontrada no túmulo de Ui, o importante funcionário do governo de faraó egípcio Tutankhamon. E o maior destaque da pintura é o faraó que morreu no século 14 a.C. Então, vamos observar a imagem. Olha só, nós sabemos que é uma versão colorida, né, encontrada no século XIX de estava em um túmulo egípcio. O faraó era a pessoa de grande importância, né, para eles. Aí vamos lá. Em sua opinião, o que a imagem representa? Nós estudamos anteriormente que eles tinham o quê? Seus... Que pessoal que tinha anteriormente? Seus líderes, né? Então, o que essa imagem representa? Representa Faraó recebendo as pessoas que estão ali, eles estão
e estão trazendo bens, né? Estão trazendo coisas para agradar o faraó. E pode ser também pagamentos de impostos? Pode ser presentes a ele? Também pode, né? Vai depender do que você quiser listar aí. B. De que maneira os governantes da antiguidade conseguiu o respeito da sociedade? Através do convencimento e da força, né? A força está imbuída o quê? A guerra. Então, buscava-se convencer os escolhidos por Deus ou pelos deuses. Vai depender do que? Da sociedade. Aqui nós estamos falando o que? Dos governantes da antiguidade. Com isso, eles vão ter poderes especiais sobre os governos, né? Ou os governados, os governadores, e utilizam a força e o combate para impor a obediência pelas armas. Então, nós vamos ficando por aqui, né? Espero que todos aproveitem a aula. Fique com Deus. Beijo.